Você diz a minha, ou Altemar, ou a sua? Ah, parabéns. Eu imaginei que nós tivemos 7, né? Uhum. Nós tivemos 7 pessoas que ficaram, não foi? Foi isso, não foi? Eu, Foram só 7 vereadores, não foi isso, Altemar? Foram 8, né? É. Ok. Boa noite, então, para todos. Boa noite para todos. Deixa eu pegar um materialzinho aqui, para a gente, já que o Altemar está falando. Pronto. Então, vamos começar a nossa aula hoje, né? Boa noite para todos e para todas que estão aí. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, todos nós, né, para a nossa última aula virtual, já que semana que vem começa as nossas provas, né? E graças a Deus, todos nós chegamos até aqui. E muito disso é com a bênção de Deus, né? Então, parabéns para todos que estão aqui. Semana que vem nós teremos a nossa prova, né? E parabéns para todos vocês também por ter exercido, né? Ter exercido o seu direito político, sua cidadania. E, e vocês foram muito. Vocês não, todos nós, né? Todos nós fomos mais conscientes na hora de votarmos, né? E isso foi muito bom mesmo, pois, como o Altemar estava falando aí, nós tivemos aí só 8 candidatos que ficaram, né? Só 8 candidatos que ficaram na nossa Câmara Municipal. Então, teve uma renovação aí de mais de 60%, né? Isso é um ponto muito positivo. E isso significa algumas coisas, né? Por exemplo, as pessoas que não que não foram reeleitas, ou que mesmo que não participaram no pleito, né, a população não os quiseram novamente, né, já que nós falamos da soberania popular, e a soberania popular foi exercida, e mesmo as pessoas, algumas tendo uma quantidade de voto razoável, algumas não conseguiram se reeleger. E isso se deve ao fato da sociedade anapolina, de forma mais consciente, diante da realidade, percebeu que vários desses candidatos não mereciam, e não mereciam estar ali, né? Não mereciam estar ali. E o povo, exercendo essa soberania, no qual nós estudamos, fez uma renovação e que renovação? Uma renovação a tal ponto de Anápolis não ter há muitos e muitos anos, desde quando, há algum tempo, aí, há umas 5, 6 eleições que eu acompanho mais, com mais afinco,
eu não vi uma renovação tão expressiva quanto essa e com boa qualidade, né? Então, nós temos aí nós temos pessoas que foram eleitas aí, e a esperança é que eles possam exercer um bom papel para nós, né? Então, nós temos pessoas mais esclarecidas, pessoas que têm aí um nível de escolaridade bem mais alto, né? Alguns são formados aí em terceiro grau, é, alguns são médicos, nós temos policiais, né? Na área da segurança, na área da saúde nós elegemos dois, ficou mais algumas pessoas também para suplência na área da saúde. Do mesmo jeito, nós elegemos dois policiais, não, duas pessoas ligadas à área da segurança, e ficou mais uma pessoa também para suplência, né? Nós elegemos empresários, pelo menos dois empresários, e elegemos aí, eu achei interessante que teve uma vereadora que foi eleita, e teve uma pessoa que trabalhou com ela, e que era chefe de gabinete, saiu, deixou de trabalhar com ela, saiu e concorreu também a um cargo público e ganhou. Isso significa que a própria vereadora fez um bom trabalho, né? Mesmo desentendendo, talvez, eu não sei, com a sua chefe de gabinete, ela também soube fazer um bom trabalho e a população reconheceu, né? Isso é ponto positivo também. Outra coisa muito interessante também, a participação das mulheres aumentou na Câmara, e isso foi muito bom mesmo, né? Então, algumas coisas que nós precisamos destacar aí com respeito a essas eleições, né? Eu anotei várias coisas aqui, mas na medida que a gente vai conversando, a gente vai falando, né? Outra coisa, foi muito interessante também, que algumas pessoas que, nesses 4 anos de mandatos, a gente ouviu falar que estavam envolvidos aí com maracutaia, com crimes eleitorais, do quais nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Não foi nem eleito, né? Reeleito. E isso é um ponto positivo, que o povo está muito mais atento. Então, parabéns para todos nós. Que bom que exerceram de maneira mais consciente a cidadania de todos aqui. Parabéns, né? E que agora a gente possa, né? Que agora a gente possa continuar aí, não é porque passou o projeto, não, tá? Não é porque passou um projeto, não é porque passou um período de votação que a gente não possa ficar atento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e eu como professor vou te falar para vocês, primeira coisa, anote o nome do seu candidato que você votou. Se ele ganhou, já cobre dele na próxima eleição, tá bom? Outra coisa, acabou o processo ontem, acabou o processo eleitoral de votação para vereador no segundo turno, fiquem atentos, né? Porque vocês já ouviram falar que muitos chegam em final de ano, vésperas de festa, que as câmaras de vereadores, as câmaras legislativas, sempre faz um projetinho aí, debaixo do pano, na calada, aproveitando que o povo está meio que anestesiado com essa questão da política, e aprova algumas coisinhas por aí. Já ouviram falar de 13º, 14º, salário para não sei o quê, aumento de salário daqui? Fiquem atentos, né? Fiquem atentos, né? Acompanhem. Hoje, agora há pouco eu entrei aqui, tem um bafafá danado, né? Foi apresentado um projeto de cargos e salários na Câmara hoje de Anápolis, e assim, já foi lido até esse processo, esse negócio para ser aprovado, assim, o mais rápido possível, até sexta-feira, quinta ou sexta-feira.
Sei não. Era bom a população ficar atenta, dar uma olhadinha lá, né? Então, para a gente cobrar também, né? Não é só porque a gente foi, não é só porque foi, ah, não é só porque ganhou, ou uns estão saindo, que não tenha que dar satisfação, né? Então, a gente precisa fazer isso para não virar, para não acontecer essas coisas que têm acontecido aí. Isso eu vou falar só de Anápolis, né? Estou falando só de Anápolis. Imagine o Brasil todo, né? Mas, independente disso, parabéns para todos. Beleza? Ah, gente, semana que vem, nós vamos, então, ter a nossa prova, né? Então, dia 23, é isso mesmo, né? Dia 23, vai ter abertura das nossas provas, a nossa prova de segunda VA, tá? E ela, se eu não me engano, vai até o dia 28, são 5 dias, 23. Vocês vão receber o calendário tudo direitinho de prova, se eu não me engano, é para a semana que vem, tá? A prova. Eu postei um trabalho para vocês lá, tá? O trabalho, vou mostrar aqui para vocês. Esse trabalho já está lá na sala de vocês. Vocês podem fazer o trabalho e pode me mandar no meu e-mail, tá bom? Abrindo a página de vocês aqui, ó, tem um exercício para composição de nota de segunda VA, trabalho aí para ser entregue até o dia 30 do 11, vale 30 pontos, tá, gente? E alguns não me fizeram um trabalho semana da vez passada. E tiraram uma nota baixa na prova. E então seria interessante que as pessoas fizessem esse trabalho. De cada questão dessa aqui, eu costumo tirar uma prova, tá? Eu tirar uma questão. Já tem colegas de vocês que já me mandaram esses trabalhos, né? Tem pelo menos 2 pessoas aqui nessa sala que já me mandaram. Então, o material todos disponíveis para vocês, tá? Aqui tem um livro de direito eleitoral, é só consultar ele, é um livro mais denso, mas clica nele, o livro está aparecendo, tá vendo aí? É só clicar, ele aparece, e aí vocês entrem, vai no índice e peguem e façam os exercícios. É uma sugestão que eu dou para vocês, né? É uma sugestão, tá? Tá aqui o material, tá os capítulos todinho que nós já trabalhamos, né? Aqui, ó, capítulo 6 dos partidos políticos, o capítulo 7 dos partidos, dos sistemas eleitorais que trabalhamos com vocês, agora para a segunda VA, né? Tem, tem aí a questão de abuso do poder, que é a questão de crimes eleitorais também, que está relacionado. Então, vocês encontram todo o material no livro, tá? A propaganda eleitoral que vimos na aula passada, vamos terminar agora, e vamos falar também de crimes eleitorais, tá tudo aqui, bom? Tudo que vocês precisam saber, está tudo aqui no livro. Querem procurar? Então, vocês acham aqui no livro tudo que vocês precisam para embasar, para estudar. Além disso, gente, vocês têm os slides que vocês podem entrar. Cada aula, devem assistir às aulas nossas. Tem muita gente que fica aqui e não assiste essas aulas e só aparece para responder a chamada, né? Então, a gente sabe disso, mas é só entrar na aula gravada nossa, sempre as aulas gravadas estão aqui, só clicou, você vai assistindo, e aonde está, assim, slides de vermelhozinho, assim, ó, como está aqui, você clica nela, entra dentro dela, tá todos os slides que a gente utilizou, todos, tá? E aqui também aqui também hoje à tarde eu postei um resumo das nossas aulas, tá? Então tem todo o material para consulta, para vocês estudarem, para prova e etc, etc. Então, eu espero que vocês possam fazer uma boa prova. A prova vai ter 10 questões, 12 questões no máximo, todas de alternativas de múltipla escolha. A prova é simples, né? Mas precisam
dar uma estudadinha, precisa fazer uma leitura mínima, para ter uma noção da, da prova. Outra coisa, nossa prova é na terça-feira. Tem gente que já vai querer fazer a prova logo assim de cara, na terça. Eu estou aqui na terça online, né? Vou ficar aqui na terça, na quarta, na segunda, com outras disciplinas. Mas eu estarei aqui simplesmente para ver se tem alguma inconsistência na prova, necessidade de fazer alguma diligência, alguma coisa assim. Mas eu não estou aqui para responder pergunta, eu não posso responder pergunta, não vou responder pergunta, né? Da vez passada, ficaram me perguntando assim, professor, senhor Caetô, eu li essa questão, marquei a questão, essa questão 1, eu marquei a letra A. Mas eu estou conversando com a minha colega e nós estamos tirando dúvida aqui, ela está na letra B e a fulana está na letra C. Gente, não vou falar, não posso falar, e não devo falar, tá bom? Então, enfim, a gente vai estar online para verificar tudo aqui, mas vocês têm 5 dias para fazer a prova. Então, entra, faça tudo direitinho, faça uma leitura, não tem bicho de 7 cabeças nenhum, né? E não tem ninguém, acho que, com exceção de umas 3 ou 4 pessoas que não fizeram um trabalho, ficou pendurado na nota, mas eu espero que façam um trabalho, né? O trabalho também é uma forma, não só de pontuar vocês, mas uma forma de estudar, tá bom? E aí vocês vão mandar no meu e-mail, tá bom? Lá já está aqui anotado o e-mail, tudo direitinho. Coloquei 2 e-mails para vocês, um da instituição, um outro meu, tá? E vocês podem me mandar, tá bom? Que aí eu vou corrigindo. Beleza? Então, ótimo, tá bom? Então, mais tarde, se for o caso, tiver alguma dúvida, a gente vai falando com vocês, tá? Tem muita gente ainda que está tentando entrar, já já eu mostro os slides para vocês, tá bom? Eu vou mostrar os slides para vocês. Aliás, ele está até aqui, o slide, né? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Ué, deu pau aqui, peraí. Ok, gente, foi eu que desliguei aqui, tá beleza? Então, vamos lá. Tem um slide aqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Esse slide aqui, ele é referente à aula nossa passada. Eu vou rapidamente falando com vocês, tá? E reforçando aquilo que nós falamos na aula passada, tá bom? Ele está lá. Bom, sobre a propaganda política, né? A propaganda política, a propaganda política partidária, né? Ela é regida pela lei 9.504/97 e pela lei 9.096/95, né? Então, dos artigos 36 a 57, tá? Na lei 9.504/97, nós temos a propaganda eleitoral, tá? Esses conceitos, trabalhamos todos eles semana passada com vocês. A, a,
Temos a propaganda intrapartidária, tá? Essa propaganda intrapartidária, como está escrito aqui, é um tipo de propaganda que é feita dentro do próprio partido, com o objetivo de agariar simpatizantes para correligionários em prol de candidaturas, tá? Quando o sujeito faz uma campanha dentro do partido ali, fazendo uma propaganda dentro de um partido político, com o objetivo de conseguir conseguir adeptos aí para que possam votar nele, para que ele possa sair candidato, tá bom? A propaganda eleitoral, da 36 a 57, é a que visa captar os votos da população no período das eleições, tá? A propaganda interpartidária é num período anterior, tá bom? Anterior. A propaganda partidária vai dos artigos 45 a 49, da Lei 9.096/95. A propaganda partidária, ela consiste na divulgação dos planos e programas dos partidos, né? Visando agariar adeptos à sigla, né? Então, a propaganda partidária, ela é feita também num período anterior às eleições, geralmente, tá? Geralmente, sempre no primeiro semestre, quando se tem eleições, porque no segundo semestre, a cada 2 em 2 anos, se tem eleições. Então, a propaganda partidária, ela não é feita neste período, em época de eleições, ok? Ela não é feita em época de eleições. Os princípios informativos, né, da propaganda eleitoral, muita gente chegando ainda, né? Os princípios, boa noite, Eric. Os princípios informativos aí da propaganda, eles são baseados no princípio da liberdade, tá? O princípio da censura prévia, o princípio da legalidade, o princípio da responsabilidade, e o princípio da igualdade formal e o princípio do controle judicial, né? Comentamos também tudo com vocês na aula passada. O sujeito, a pessoa que vai sair candidato, ele tem o direito de expressar-se livremente. Ele não pode, não deve ser controlado, nem pelo próprio partido, tá? E muito menos pelo Estado. Ele tem a liberdade de expor as suas ideias, o seu programa de governo. O princípio da inexistência de censura prévia é aquele tipo de princípio que diz o seguinte: olha, fulano, se você for lá na hora da propaganda, tome muito cuidado com o que você vai falar, hein? Não vai dedurar, não vai ficar falando nada. Enfim, no tipo da propaganda eleitoral, o objetivo principal aí, neste princípio da censura prévia, é que a liberdade seja bem ampla mesmo, tá? Desde que respeitando aí aquilo que é estabelecido em lei, o sujeito não pode ser censurado. Tá? Princípio da legalidade. É lógico que tem que seguir alguns parâmetros, né? Algumas coisas. É essencial, é importantíssimo que isso possa acontecer, né? Então, tem que seguir, a propaganda tem que ser feita de acordo com a lei, seguir as normas, as regras para todos, que são iguais para todos, dentro do processo e dentro do sistema eleitoral, tá? O princípio da responsabilidade. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você está falando na propaganda eleitoral, o que você vai dizer, se você vai acusar, enfim, tudo que você disser, você deve ter responsabilidade, você tem responsabilidade, você responde em lei daquilo que você faz, né? O princípio da igualdade formal, as propagandas, em regra, têm que ser iguais para todo mundo, com exceção do tempo. O tempo é outra coisa que está relacionado com a questão partidária, que depois nós vamos comentar com vocês, né? Então, é o princípio da igualdade formal. Por exemplo,
os santinhos têm que seguir o mesmo padrão, tem que ter o nome do candidato, tem que ter o número do candidato, tem que ter o número do partido político, e etc. Tem que ter o mesmo tamanho, não pode ser tamanho diferenciado, não pode ser papel diferenciado, que chame mais atenção, que dure mais com, por exemplo, chuva, e etc. Então, tem que seguir algumas regras, algumas regras. Está lá colocada também na Lei 9.504. O princípio do controle judicial, é lógico que o TSE está de olho, né? A Justiça Eleitoral está de olho, a polícia está de olho, né? Então, sabe-se que tem um controle específico, um regramento específico dentro do sistema eleitoral e a propaganda eleitoral deve obedecer e deve ser feita sabendo que há um determinado controle específico para essas propagandas eleitorais, tá? Nós falamos com vocês na aula passada sobre propaganda política extemporânea, né? Que é aquele tipo de propaganda antecipada ou fora do tempo, né? Esse tipo de propaganda extemporânea é a divulgação de forma antecipada de ideias capazes de induzir a conclusão de aquele cidadão é pretenso candidato e objetivo, por sua vez, influir na vontade dos eleitores. E aí ele recebe uma sanção que varia de 5 mil a 25 mil, ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Os atos de mera promoção pessoal não configuram propaganda antecipada. Exemplo, mensagem de possível candidato, publicada em jornal, parabenizando o município, por exemplo, pelo aniversário da sua fundação. Isso daí não configura uma propaganda antecipada, embora isso é muito sugestivo, né? Se sabe disso, se sabe dessa realidade. Geralmente, quando o sujeito começa a aparecer demais em propagandas, principalmente pagando propagandas, pode ficar esperto que ele vai sair candidato, né? O outro detalhe também é que o sujeito, ele tem o direito, ele pode ser convidado, ele pode participar de programas, pode dar entrevistas, pode participar de determinados programas, desde que ele não faça uma campanha, desde que ele não peça votos, desde que ele não fala que vai sair candidato, tá? Mesmo que se inquirido, mesmo se perguntado. Ele não, ele tem que escorregar o tempo todo. Não, eu estou aqui agora, estou falando o que eu acho que tem que ser feito, porque eu já vou antecipando e vou sair candidato. Isso configura, vou sair candidato nas próximas eleições, isso configura uma propaganda eleitoral antecipada. Isso não pode. Mas um candidato que queira sair aí na rádio, dar uma entrevista, falar sobre ideias, falar sobre alguma situação, ele pode. Isso não configura em si uma propaganda eleitoral. Lógico que cada caso é um caso, tem que ser sempre analisado, tá? A Lei 12.034 de 2009 alterou a Lei das Eleições, positivando condutas que não são consideradas propaganda eleitoral antecipadas. Daquilo que nós estamos falando, veja alguns exemplos para vocês. Veja alguns exemplos. Primeiro, participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, inclusive com exposição de plataformas e projetos políticos, desde que não haja pedido de votos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão, com dever de conferir tratamento isonômico, tá bom? Então, veja, um sujeito ele pode ir lá e falar, olha, eu acho que a melhor plataforma política para resolver esse problema seria, sim, ele pode ir e falar, mas se ele falar que vai sair candidato, e se ele sair e dizer que vai fazer isso, ele já está fazendo propaganda política. A penalidade
vai para ele e vai também para as emissoras de rádio e televisão que está cutucando, né? Que está fazendo também. A responsabilidade é de quem também divulga, tá bom? 2, a realização de encontros, seminários, congressos em ambientes fechados e as expensas do partido político para tratar da organização dos processos eleitorais, planos de governos, alianças partidárias visando eleições. Não há mal nenhum você reunir na casa de fulano de tal, você reunir num salão e ir discutindo projetos políticos, tá bom? O que você não pode ficar fazendo é reuniões com o objetivo de captação de votos. Terceiro, realização de prévias partidárias e sua divulgação pelos instrumentos de comunicação intrapartidária ou a divulgação de atos parlamentares e debates legislativos, desde que não se mencione a possível candidatura, ou se faça pedido de votos ou de apoio eleitoral. Não esqueçam isso daí, tá bom? Isso aí é essencial. Então, o partido político pode reunir e falar, olha, gente, vamos analisar, por exemplo, essa eleição, vamos analisar essa eleição, né? Vamos ver o tiro no pé que a gente deu, né? Por exemplo, um determinado partido hoje já está conclamando aí as pessoas para fazer uma reunião, para fazer um balanço geral das eleições, que foram péssimas, né? Esse mesmo partido, que inclusive já governou Anápolis, ele perdeu as metades da prefeitura que ele tinha no Brasil todo. E isso é muita coisa. Enquanto uma grande maioria de partidos aí ganhou, ele ganhou, esse outro partido, ele já convocou, porque a perca foi incrível. E ali ele pode fazer os debates, pode apresentar uma plataforma, um projeto, para ir buscando isso daí. O que não pode ficar apresentando uma candidatura para a eleição daqui a 2 anos que vai ter, né? E já começar a pedir votos, enfim. Bom, algumas regras gerais que falamos com vocês na eleição da semana passada, e vamos reforçar aqui. A propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma e modalidade, deve obrigatoriamente mencionar a legenda partidária e somente pode ser feita em língua nacional. Já pensou se fosse feito em língua estrangeira? Já pensou se fosse feita no inglês, né? Ou no espanhol, ou em outra língua aí, né? Você já pensou, por exemplo, numa cidade que tem muitos imigrantes, como, por exemplo, no Sul, né? Existem lá no Sul cidades que mais de 50% da população é de descendência estrangeira. Já pensou se lá naquelas cidades ali um candidato fosse fazer propaganda exclusivamente em outra língua para candidatos, para outros candidatos? Que coisa complicada, né? Isso aí geraria um problema terrível, né? Outra situação, o partido político, tá? O partido político pode utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos, em âmbito regional, a imagem e a voz de candidato ou militante que integre a coligação em âmbito nacional, tá bom? Então, ele pode pegar e um candidato, vamos supor, gago, não dá conta de falar na frente da câmera, né? Então, ele pode pedir um auxílio de uma outra pessoa que seja militante do partido político e ajudá-lo, né? Mas é lógico que deverá ser uma pessoa aí que puxador de votos, como nós chamamos aquela hora, na semana passada, e trabalhamos com vocês, né? Porque senão fica muito fácil, a pessoa associa-se aquela imagem daquele sujeito que está pedindo voto em relação ao puxador de voto, e aí pode ser eleito, né? As propagandas de candidaturas que implicam vices e suplentes devem constar os nomes destes, né? Não é o caso de vereador, mas é o caso, por exemplo, para prefeito. Tem que colocar o nome do vice, tá?
porque são os dois que estão saindo candidatos, são os dois que estão concorrendo ao cargo público, tá? É, deve constar o nome desses de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular, né? Então, tem que ter um nomezinho lá, não escondidinho, letra miúda, igual em muitos contratos de bancos que a gente assina por aí, né? Apesar de ter sido proibido, né? A outra regra, seja em recinto fechado ou aberto, propaganda partidária ou eleitoral não depende de licença da política, devendo-se observar apenas a comunicação, com no mínimo de 24 horas de antecedência. Né? Propaganda política pode ser feita dentro de um ambiente fechado, como, por exemplo, na casa de algum correligionário, né? Mas vai ser feita uma propaganda aberto pelas ruas da cidade, tem que ir avisar a polícia. Muito mais, não para pedir autorização, mas muito mais para a polícia também se organizar, tá? Os partidos e coligações podem, independentemente de licença de autoridade pública e qualquer pagamento, fazer o seguinte: escrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que lhes designe, né? Eu moro aqui do lado da sede de um partido político, né? E lá está o nome do partido político ali na sede, com o número daquele partido político, né? Fala da hora de funcionamento e lá dentro, inclusive, tem alguns cartazes de alguns candidatos políticos. Isso pode. O que não pode é o partido político hoje sair pintando nos postes, nos muros aí, é, escrevendo, né, nas fachadas e etc. Instalar e fazer funcionar desde as 8 às 22, entre o início da propaganda e até a véspera das eleições, tá bom? Podem utilizar alto-falantes e amplificadores nos seus prédios e nos seus veículos. Lógico, seguindo aquelas regras que nós já falamos. Deixa eu ver se tem aqui para a gente... Vejam bem, seguindo algumas dessas regrinhas aqui. Por exemplo, comercializar material de divulgação institucional, desde que não contenha nome e número do candidato, bem como o cargo em disputa, tá bom? Então, é até possível você ter ali alguma coisa político-partidária, mas se tiver nome do candidato, se tiver número do candidato, deu brocotó, né? Não podem instalar e nem usar alto-falantes e amplificadores em distância inferior a 200 metros, né? De acordo com o artigo 39, parágrafo 3º, inciso 1 a 3º, não se pode fazer propaganda eleitoral perto das sedes dos poderes legislativo, executivo, judiciário, perto de prédios militares, como, por exemplo, a própria polícia, perto de hospitais e casas de saúde, perto de escolas, bibliotecas públicas, tá? Igrejas, teatros, quando em funcionamento, tá bom? Quando em funcionamento. Pode ser utilizada aparelhagem de sonorização fixa em trio elétrico durante comícios, no horário de 8 às 24 horas. Entretanto, é vedado o showmício. Falamos com vocês na aula passada, né? Umas 4 eleições anteriores aí, ainda era permitido showmícios, né? Eu acho, mais ou menos 4 ou 5 anteriores, né? Então, os cantores sertanejos, por exemplo, os diversos cantores, né? Eram chamados para fazer esses showmícios, né? E aí, nossa, era realmente uma festa, mas só pagava esses shows que eram milionários quem tinha um determinado poder aquisitivo. E aquele com baixa posição social, econômica, ele não tinha condição de bancar um showmício desse, né? E aí não tinha isonomia na propaganda eleitoral, né? Então isso foi proibido. Não pode haver na campanha, confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou
com sua autorização, de camisetas, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e outras coisas que proporcionem vantagem ao eleitor. Já falei até para vocês, né? Eu, quando era mais moço, porque eu sou moço ainda, tá, gente? Sou novo, tá? Eu já trabalhei vendendo brindes, né? E rachei de ganhar dinheiro numa dessas eleições vendendo isso daqui. Hoje é proibido, né? A caminhada, distribuição de material gráfico, carreata, passeata ou carro de som, somente até as 22 horas da véspera da eleição, né? Então, a pessoa pode andar a pé, pode distribuir o material gráfico dela, os seus correligionários também, carreata, passeata, né? Ou utilização até de carro de som. Não pode haver propaganda de qualquer natureza em bens públicos, tá? Prefeitura, Câmara Municipal, né? Bens como, por exemplo, prefeituras, câmaras municipais, escolas públicas e etc. Bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder político. Posso que é? Oi? Posso que é? É 2.000, de 2.000 a 8.000 a multa. Tô brincando, tá? Alguém fecha o microfone, por favor, tá? Bens de uso comuns, né? Por exemplo, cinemas, clubes, lojas, shoppings, templos, ginásios, estádios, viadutos, postes, passarelas, né? Paradas de ônibus. Ainda precisa melhorar, né? Alguma coisa em relação a isso. Na eleição passada, por exemplo, eu já fui numa igreja, cheguei lá, o pastor deu um púlpito para a pessoa lá pregar e pedir voto ao mesmo tempo, né? Lógico que isso é de maneira velada, mas isso não se pode fazer isso, né? Colocar santinhos, né, em árvores, muros, cercas, tapumes, poste, né? Isso era muito comum, né? Isso era muito comum. Professor? Sim. Renata, tudo bem? Tudo bem, Renata. E você falando de direito eleitoral aí, isso só funciona em cidade grande, interior não funciona. Eu estou aqui na minha cidade e teve a eleição. O professor, foi compra de voto, assim, extraordinariamente descancarado na cara. O povo ameaçado de morte. Foi uma coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E nada, tudo que tem no direito eleitoral aqui não vale nada. Isso é uma pena, né? Infelizmente, alguns locais... mal pergunte qual cidade que é. Formoso, no Goiás. Aqui o povo é tudo trambiqueiro. Formoso do Araguaia? Não, Formoso, Goiás. Ixi, o professor, aqui eles compravam voto assim, era no meio da rua, a polícia passava, tinha que sofrer demência, porque como é que ia fazer? É complicado isso, né? Bom, a Justiça Eleitoral apura esses casos depois, né? Por exemplo, se descobrir que uma pessoa comprou voto, se descobrir que for comprovado isso daí, na hora da diplomação, a pessoa nem diplomada é. Então, por exemplo, isso que você falou aí, se chega aos ouvidos aí das autoridades aí, e houver pessoas que vão lá dar uma olhadinha e averiguar isso daí, houver denúncias também, isso daí dá uma zebra danada. Então, tem muitos casos, acompanha para vocês verem aí, daqui para janeiro, quantos candidatos aí que não vão ser diplomados. E quantos estão sob júdices, né? Tem muitos candidatos aí que estão sob júdices. Em Goiânia, por exemplo, tem um candidato, se eu não me engano, que é sob júdice. Mas, infelizmente, ainda se ouve casos assim, né? Se ouve dizer de casos assim, né? O negócio tem melhorado.
o negócio aqui estava tão feio que aqui tem 6 mil habitantes, 7. A Polícia Federal, o juiz, promotor, estava todos perdendo o controle, porque o dinheiro que foi investido aqui foi faixa de 1 a 2 milhões de compra de voto. Nossa, é muito dinheiro, é muita coisa, né? É muita coisa. 2 milhões? Foi, tinha família que fechava, Olha, era 15. eu Tinha anotei família aqui. que compraram a família de um conhecido meu, a 15 mil reais, fecharam 7 votos. Olha, veja quanto, então, são 6 mil eleitores? São 6 mil eleitores ou são a população de 6 Só mil? de eleitores, 4.800 eleitores. Pois é, 4.080. Bom, isso é uma coisa que você está falando, então a gente... Mas, assim, em média, fica muito caro, né, um voto desse, né? Porque, em média, o voto no Brasil, em algumas cidades, custou na faixa de R$ 25 na propaganda política para cada voto. Aqui eles estavam pagando 500, 300, 700 mil reais. Não é assim que eu estou querendo dizer. Eu estou falando o seguinte, um dinheiro que a pessoa gasta para fazer uma campanha, tá? Por exemplo, um determinado candidato, ele gastou 5 milhões para fazer aquela campanha, e tem campanhas aí que custou 2 milhões e meio. Você está falando 2 milhões, tem campanha aí de cidades, como Curitiba, por exemplo, e outras do porte, que foi 2 milhões de reais que um determinado prefeito gastou aí, que eleito, que gastou para isso. Dividindo, dá 25 reais, 28 reais, em média, por cada voto que ele recebeu, né? Então, até nessa questão dos votos, houve uma diminuição dos valores também. Mas é muito complicado, né? Quando gasta esse dinheiro. O presidente. Dá muito dinheiro, isso é muito errado mesmo. Agora, se, como você falou, teve polícia, teve juízes eleitorais aí, você pode ter certeza que vai ter apuração a respeito disso daí, né? Aqui tem uma opinião aqui, e é isso, Renata, infelizmente, nossa, que horror, ninguém me avisou. De que, Tuane? Você trabalha, né? Infelizmente, ainda tem muita gente que tem essa condição ainda de ficar fazendo essas, comprando votos. Se houve notícia, né? Bom, mas tem punição, né? Ok? Bom, é permitido a colocação de cavaletes, bonecos, cartazes, mesas, bandeiras, tá? Desde que móveis e não dificulte o andamento das pessoas, tá bom? Então, o sujeitinho pode colocar um cavaletezinho ali no meio da rua, num local mais distante, que não atrapalhe a passagem de pedestre, e ficar lá com a passagem, né? E ficar lá com um cartazinho. Ou ele mesmo pode ficar ali, como, por exemplo, acho que foi o Altemar que falou, né? O Pantera, né? Teve o Pantera na eleição passada que ficou aí com um cartazinho lá, né? E teve muito voto na época. E aí isso é muito complicado, né? Um sujeito gastando 500 mil, né? O sujeito gastando 500 mil hoje, como é que ele vai tirar esse dinheiro, né, de volta? Então, a sorte é que que pessoas gastam esse dinheiro, mas, né, Altemar? Mas tem a questão da ideologia, tem da vontade política, então ele não pega nada para trás de novo, né? Na dependência do Poder Legislativo, a propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora, né? É lógico que a maioria geralmente não aprova, porque isso dá uma zebra danada, e todo mundo vai querer também, né? Em bens particulares, não depende de licença municipal e nem de autorização da justiça. O proprietário é que tem que autorizar. Os cartazes e placas não podem ultrapassar a 4 metros quadrados. Então, um sujeito que é candidato toda eleição, ele ganhou uma vez e depois nunca mais ganhou, né? É meu amigo. Eu já até falei para ele, meu filho, você se queimou. Então, o pessoal não te
quer mais. Dessa vez ele saiu candidato de novo, aí passou a mensagem. Ele teve 400 e poucos votos. Ele foi eleito, ele na casa dele, eu passo na porta da casa dele, toda eleição, seja para deputado estadual, seja para vereador, ele coloca uma placona na porta da casa dele. Já tem anos, né, que ele coloca isso. Toda eleição ele participa disso. Enfim, tá? Mas ali ele pode fazer, tá? É casa dele, é interior da casa dele, então ele põe bem lá no teto, quase que no telhado. O muro dele é fechado, mas de dentro as pessoas veem, né? Independentemente independe de licença municipal de autorização da Justiça Eleitoral a distribuição de folhetos, volantes ou de outros impressos. Obriga-se que os materiais impressos contenham o CNPJ ou CPF de quem confeccionou, assim como o de quem contratou e a respectiva tiragem, né? Isso é um mecanismo de controle, né? Um mecanismo de controle. É muito importante esse tipo de coisa aí, tá bom? Essas gráficas aí, a gente já ouviu casos de candidatos montarem gráficas, ou comprarem gráficas, ou arrendarem gráficas e fecharem aquelas gráficas e trabalharem só para aquele determinado candidato, né? Então, hoje isso daí tem um controle maior, não que não haja, que isso ainda não aconteça, mas tem um controle maior e a justiça sempre procura manter uma isonomia dentro dessa realidade aí, tá? Estabelecendo parâmetros. Por isso que tem aí CNPJ, CPF, etc. Artigo 243, não será tolerada a propaganda de guerra, tá? Olha só, isso é muito importante. De guerra, de processos violentos para subverter regimes, da ordem política, social, de preconceitos de raça ou de classes, né? Então, não pode fazer propaganda contra negro, contra estrangeiro, contra índio, não pode fazer propaganda de guerra, eu não gosto de argentino, e então, se eu eleito for, lá na fronteira eu vou mandar dar tiro em argentino. Não pode, nada disso, tá? Vamos acabar com o regime capitalista, vamos instalar um socialismo, ou vice-versa, né? Então, é proibido esse tipo de propaganda. 2, que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes civis e institucionais, né? É um tipo de propaganda que vamos chamar assim, bota a lenha na fogueira, né? Ficar cutucando aí, instigando as forças armadas, principalmente falando que ela por exemplo, falando que ela é violenta, falando que mata demais, falando que não tem dó de pessoas, e etc, assim, fazendo essas instigações o tempo todo, né? Então, isso aí é proibido. Terceiro, de incitamento de atentado contra pessoas ou bem, né? É outro tipo de coisa. O fulano, o ciclano conversa demais, fala isso, é aquilo. Então, fazer propaganda contra, né? Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, né? Olha aí o que a Renata estava falando. Alguma coisa relacionada, né? Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio, até dádiva, hein, gente? Dádiva é dar alguma coisa, né? Dar de livre e espontânea vontade, dádiva, tá? Não se pode fazer isso, né? Em época de eleição. Gozado que a gente só acha isso em época de eleição, né? Ninguém nunca bateu na minha porta fora de época me oferecendo alguma coisa. E nem mesmo, graças a Deus, me ofereceram dinheiro em época de eleição. Mas, se alguém, né, quiser bater na porta para me oferecer alguma dádiva, né? Isso não aparece, né? Bom, brincadeira, tá, gente? Que perturbe o sossego público, fazer propaganda que perturbe o sossego público, com algazarra, ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, né? Hoje foi um pouco mais controlado, né? Hoje está um pouco mais controlado, mas isso algum tempo atrás era brincadeira, ninguém aguentava, né? O barulho
intenso aí de caixas de sons, de amplificadores, até mesmo de comícios, né? Precisou estabelecer aí um nível de som, de decibéis para os comícios, né? Não será tolerada propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana ou que contravenha as posturas municipais ou outra ou qualquer restrição. Aí, perdoando aí alguns erros, né? A gente faz isso aqui com muita pressa, às vezes, né? Também não pode caluniar, difamar, injuriar, né? Isso aí é brincadeira, né? Quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Isso aí ainda acontece muito, toda hora a gente vê isso. Inclusive tem direito de respostas, né? Dentro da própria campanha, da campanha eleitoral. Quando se faz uma propaganda enganosa com o objetivo de caluniar, difamar, injuriar as pessoas, a pessoa, então, ela tem direito a respostas. O ofendido por calúnia e difamação, sem prejuízo, independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo civil reparação do dano moral, respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão a quem quer que favorecido o crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Parágrafo 2. No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral referido ao parágrafo anterior. Parágrafo 3º, é assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado, caluniado, no rádio, na televisão, no alto-falante, etc, etc, etc. Tá bom? Propaganda em outdoors é proibida, né? Antigamente, a nossa cidade, nossa não, todas as cidades aí no Brasil aí tinha propaganda. Tinha algumas cidades que eram tão pequenas, que você não conseguia ver a cidade. Em volta dela estava toda cercada de propaganda, né? De longe você só via os outdoors, e as cidades pequenas aí, a gente não conseguia vê-las de longe, de tanta propaganda, né? Então, hoje é proibido. Artigo 57A, 57B diz: é permitida propaganda eleitoral na internet, nos termos da lei, após o dia 5 de julho do ano da eleição. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada da seguinte forma. Gente, está aqui 5 de julho, mas isso lembrando que é a regra, este ano foi exceção, tá bom? Esse ano foi exceção por causa da pandemia. Tá? Artigo 57B, poderá ser realizado das seguintes formas: em sítio, né, do candidato, com endereço eletrônico, comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de serviço de internet estabelecido no país. Então, o sujeito pode fazer uma campanha política ali no próprio site dele, criado por ele, e aí ele pode colocar aí nos provedores de serviços, né, como Facebook, como Twitters, e etc., né? Que hoje está um controle muito rígido, né? As fakes estão correndo a torta e a direita por aí. Foi preso, inclusive, o Alexandre de Moraes hoje mandou prender um sujeito aí que esparramou no seu site e de outros candidatos também, vários fakes aí nessas campanhas, né? E ele é um partidário do governo e está preso lá. E ele já tinha sido condenado por distribuição, né, por propaganda de fakes, e estava cumprindo o regime em casa, agora foi preso, né. Em sítio do partido ou da coligação com endereço eletrônico comunicado à justiça e hospedado, tá, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Por meio, às vezes, num grupo, né, pode até ser possível as pessoas colocarem ali a propaganda, no grupo de WhatsApp, por exemplo, né, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos e etc, etc.
Artigo 57C. Na internet é vedada a vinculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga. Pagou, brocotó, né? Parágrafo 1º. É vedada ainda que gratuitamente a vinculação de propaganda eleitoral na internet em sites, tá? De pessoas jurídicas, por exemplo, relacionada com alguma empresa multinacional, por exemplo, né? O sujeito coloca ali, eu bebo
voltei. Desculpa, tá, gente? Ok, voltei. Deu uma queda de energia aqui em casa e a energia sumiu. Mas ainda bem que pelo menos estão todos aqui, né? Deixa eu só abrir o slide. Eu acho que foi, viu, Pedro? Dessa vez foi, que eu paguei antes que alguém fala, viu? Eu paguei, viu, energia esse mês, tá? Não tô brincando. A energia tá paga. Eu paguei adiantado, tá, gente? Onde é que a gente estava? Achei aqui. Beleza, vamos lá compartilhando aqui. Daniela, paguei adiantado. Deu um trabalho danado para evitar. Ok. Aí, estão vendo agora, né? O slide? Uhum. Estão, né? Deixa eu ver. Sim, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. Isso aqui nós já vimos. Aqui também nós já vimos. Bom, tá aí. A violação do disposto nesse artigo aqui sujeita o crime responsável, né? Pagamento de R$ 5.000 a R$ 30.000. Acho que esse valor já está desatualizado, tá? Mas é um pouco maior também. Artigo 57D, olha, isso é importante. É livre a manifestação do pensamento, é vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da rede municipal mundial de computadores, internet, assegurado o direito de respostas nos termos da linha A, B e C, no inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 58, 58A, e por outros meios de comunicação interpessoal e mediante mensagem eletrônica. Então, gente, ó, é livre a manifestação do pensamento, e seguindo o que está escrito lá no artigo 5º da Constituição, nos incisos, se eu não me engano, 7, 8, 9, né, falando isso dali, né, é vedado o anonimato. Então, nas propagandas na internet, o sujeito pode falar aquilo que ele quer, tá? Mas ele tem que mostrar na cara, ele tem que falar que é Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha lá, e esses sites por aí, né, esses hospedeiros, esses servidores aí, não pode deixar de não informar quem é o sujeito que está dizendo aqui. Então, não pode divulgar aquele cara lá sem dizer quem ele é, né? Ok? Artigo 57G. As mensagens eletrônicas enviadas por meio do candidato, partido ou coligação, ou coligação por qualquer meio, deverão dispor de mecanismos que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigando o remetente a providenciá-lo no prazo de 48 horas. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa, né? Então, por exemplo, está recebendo alguma mensagem, se naquela mensagem que é indesejada, você não quer saber mais daquilo e ainda continua recebendo, você observa lá se tem, de alguma forma, naquela mensagem, alguma maneira de você fazer o descadastramento. Se não tem, dá um print, grava e manda para as autoridades competentes aí e diz que você está sendo importunado, né? Isso dá um processo, isso dá até um processozinho em cima, tá bom? Processozinho em cima, não, dá um processo grande em cima disso daí, né? Artigo 57.
continuando, né? Outra coisa, fazer uma propaganda indevidamente, né? De sua autoria e atribuindo a terceiro. Você faz a propaganda e fala, eu não, foi fulano de tal que fez. Sanção, a pessoa vai receber sanções, tá? 57, a requerimento de candidato, partido ou coligação, observando o rito do artigo 96, poderá determinar a suspensão por 24 horas do acesso a todo o conteúdo informativo dos sítios na internet que desejarem de cumprir as disposições. Vocês já viram por aí que em algumas propagandas políticas, que passam, por exemplo, na televisão, e que fala assim, este horário é reservado à propaganda eleitoral do partido tal. E aí fica lá, a tela sempre fechada, lá em azul, e escrito lá, e não aparece nada, é porque foi suspenso aquela propaganda por alguma coisa que ele cometeu, tá bom? A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. No período de suspensão que se refere a esse artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral. Quer dizer, se você está numa emissora de televisão, ela tem que informar que aquilo lá está sendo suspenso naquele momento, temporariamente, que em breve retomará a propaganda eleitoral, seguindo a ordem estabelecida, justamente porque feriu, de alguma maneira, a legislação eleitoral. Artigo 43. São permitidas, até antevéspera das eleições, a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet de jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas em cada candidato no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal de padrão e de 1/4 de página de padrão de revista ou tabloide. Deverá constar o anúncio de forma visível, valor pago pela inserção, né? A inobservância do disposto nesse artigo sujeita os responsáveis pelos veículos à divulgação e os partidos a multa de R$1.000 a R$10.000, o equivalente. Esses valores, tá, gente? Eu acho que está um pouco maior. Mas veja bem, até algum tempo atrás, o sujeito fazia propaganda, ele comprava uma folha de jornal, por exemplo, todinha, né? Às vezes o jornal ele tinha 10 páginas, né? Diariamente, suponhamos. E aí, no período de eleição, tem lá 30 páginas, né? O jornal vendendo aquelas páginas todas. Talvez tirando um pouco o exagero, mas era bem verdade que muitos candidatos, em épocas de eleições, compravam em páginas inteiras de jornais, né? Então, pagavam uma fortuna e não anunciavam, né? Então, hoje, pode-se ter esse tipo de propaganda, mas não se pode ter de todo mundo, tem que haver revezamento das pessoas ali que querem fazer essa propaganda, que querem pagar, e a empresa, né, o jornal, o tabloide, a revista, tem que colocar o valor ali, né? E muitas vezes esse valor não é barato, não. E aí pode ser até um tiro no pé, tá? Porque se o cara paga um valor alto, o eleitor vendo um valor alto que está pagando naquela propaganda política, isso daí pode, como eu disse, pode ser um tiro no pé, né? Quanto que não se gasta de um dinheiro desse? Aí o eleitor pode ficar perguntando, né? Das permissões e vedações no dia da eleição. É permitida, no dia das eleições, manifestação individual e silenciosa de preferência do eleitor por partido político, coligação, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Então, você pode colocar um disquezinho aqui, um brochezinho, mas você não pode sair gritando na rua e esperneando e falando, não. O sujeito pode utilizar isso, mas de forma silenciosa. Vedada no dia da eleição até o término do horário da votação, aglomeração de pessoas. Portando vestuário padronizado,
bem como instrumentos de propagandas referidos no caput, de modo a caracterizar a manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos, né? Tipo, por exemplo, roupa da mesma cor dos partidos políticos, candidatos, né, dos que estão correndo a cargos públicos, aglomerações ali em determinados locais, tudo isso não é permitido. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de coligação de candidato, né? Já pensou? Se você chega lá para votar num candidato tal e um candidato X e o candidato Y e o mesário, todo o pessoal daquela junta eleitoral ali está com adversário político, né? Já pensou? Que confusão que não poderia dar? E veja a propaganda que isso também não é negativa, lógico, né? Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que em seus crachás constem um nome e a sigla do partido político ou coligação que se sirva ou vedada a padronização, tá? Mesma coisa os fiscais, né? Não pode ter bandeira, não pode ter todo um apetrecho aí para divulgação, tá? Não pode, só crachás mesmo, identifique ele. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais: ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta da União, né? Usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas de órgãos que integram, né? Eu li relato aqui na mídia que alguns prefeitos, alguns presidentes de câmaras, presidentes das câmaras, disponibilizaram veículos, por exemplo, né, para auxiliarem, tá, no cumprimento aí das eleições, né? Isso aí pode, o que não pode é para transporte público, né? E aí a justiça ficou de olho em cima disso daí, tá? Ceder servidor público ou empregado da administração direta, estadual, servidor público, tá? Durante o horário do expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado. Fazer ou permitir uso promocional em favor do candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder político, tá? Bem, e aqui? Ok. Tá bom, gente. Vamos ficar por aqui. Esses slides, eles estão ali disponível para vocês. Deem uma olhadinha. Alguns desses slides servem para vocês responderem as perguntas, tá? Que vocês têm lá. Alguns, tá? Tem um material que eu postei ali agora também, um resumozinho da aula de hoje, da aula anterior, tá? E tem crimes eleitorais. Crimes eleitorais, eu pus um slide, mas fiz até duas ou três perguntas a respeito de crimes eleitorais. Vocês podem responder ele lá na prova, lá no trabalho, usando, inclusive, o slide e aquele livro que eu mostrei para vocês. Só que eu não vou cobrar na prova, tá bom? Mas é importante que vocês deem uma lida, neste material, tá bom? Depois eu vou gravar uma aula e vou disponibilizar lá falando sobre crimes eleitorais. Aí quem quiser assistir, que assista ali, tá bom? Mas eu não vou cobrar isso na prova de vocês. Beleza? Vamos ficando por aqui hoje? Ok. Então, eu desejo a todos... bom, primeiramente, né, nós vamos... Primeiramente, eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? Foi um prazer estar aqui com vocês este semestre. Alguns de vocês eu já conhecia do semestre passado,
né? Mesmo no semestre passado, alguns de vocês eu trabalhei só um dia, aí veio a pandemia, mas já conhecia, mais especificamente, vários do quarto período, mas agradeço a participação de todos, né? Terceiro, quarto período, sempre nas nossas aulas teve muito boa participação, né? E então eu agradeço mesmo de coração a todos vocês. Desejo muita sorte para vocês na prova, tá? A prova vai ser uma prova, não de graça, porque a gente também não está aqui para isso, né? A gente vai cobrar aquilo que a gente deu de matéria para vocês, não vamos fazer prova aqui para ferrar com vocês, que não é o objetivo da instituição, e não é o objetivo desse professor aqui, o objetivo é transmitir conhecimento aqui dentro da área para vocês, tá? Ajudem-nos uns aos outros aí com o trabalho, e façam o trabalho para vocês terem a nota, né? Eu não posso inventar nota e dar nota para vocês, tá bom? Façam esse trabalho aí, me enviem, tem até o dia 30 para me enviar isso daí, porque no dia 1º, se Deus quiser, eu quero estar com a nota aqui de vocês, e na devolutiva da prova, mandar para todos vocês, tá ok? Gente, outra coisa, eu não... Pode. Quem está falando? Emirene. Tá, Emirene. Pode falar, Emirene? Então, pode sim. Não, agradecendo, né, por tudo aí, por esse... Tá bom. Por ministrar dessa aula, tudo maravilhosa para a gente. Então, eu, como representante aí do quarto período, agradeço em nome de todos os colegas, certo? Obrigado. Tá? A gente ficou muito feliz com as suas explicações, e quem sabe, né, estaremos novamente aí no 5º período, se Deus quiser. Deus quiser, se Deus abençoar. O meu muito obrigado pela paciência, por tudo aqui, a gente agradece muito ao senhor. Então, eu estou agradecendo em meu nome e em nome de todos os colegas aí do quarto período. Muito obrigada, e que Deus abençoe o senhor com sua família. Tá bom? Não, nossa, eu agradeço. Até o ano que vem, em nome de Jesus, e que nós esteja presencial, porque também tem várias pessoas que eu não conheço, e eu estou morrendo de saudade das que eu conheço. Tá bom? Não, é verdade. Então, até mais. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? Obrigado a todos vocês. É um prazer mesmo estar com você. Foi um prazer estar com você. É um prazer, né? Que ainda nós vamos ficar ainda até mais para frente. Eu agradeço muito. Professor? A única coisa que eu lamento é de não estar com vocês esses dias todos, né? Porque Professor? É outra coisa, é outra diferença para nós. Professor? Sim, pode falar. Sim. Depois da prova ainda terá revisão? Não, a gente faz uma devolutiva da prova, né? Porque a gente tem que cumprir o regimento da faculdade. Então, no dia primeiro a gente faz a devolutiva da prova, tá bom? Eu espero que aqueles, principalmente, que tenham dúvidas com notas, com questão da prova, aí a gente vai trabalhar essa devolutiva especificamente. Posso tirar alguma dúvida também, sem problema algum, a respeito da disciplina, até lá, tá bom? Ok? Então, tá bom. Olha, só corroborando a palavra aí da Emirene, né? A vontade é de estar presente com todos vocês, né? Mas que Deus nos abençoe e que possamos estar todos nós juntos, presentes no ano que vem, aí, para nos conhecermos melhor, e acima de tudo, né, gente, que todos nós possamos chegar o ano que vem com saúde, que é imprescindível. Nós estamos vivendo um momento difícil, precisamos chegar, queremos chegar com saúde. Então, também tem 54 pessoas aqui presentes, mas eu não vou fazer chamada agora, vou dar presença para todo mundo,
justamente por causa do problema também que aconteceu aqui agora, tá? Algumas pessoas saíram, não teve condição de voltar, vou falar com o professor Marcelo, então não vou dar presença para todo mundo, evidentemente, de quem estava aqui presente ou não, porque eu não posso penalizar alguns, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, ok? Já está acabando o tempo aqui, estou interrompendo aqui. Um abraço.